E lista de vendas para 2026. O ano nem terminou, mas o Palmeiras já está com a cabeça em 2026. E tem também o Cebolinha do Flamengo. Tá no radar, hein? O Palmeiras quer e a gente vai trazer tudo aqui para vocês. Você conhece também um zagueiro chamado Julian Mijan, do Nacional? Tenha interesse do Palmeiras nesse cara. Tem até um jornalista uruguaio falando que o negócio está avançado, mas a gente apurou aqui mais informações para vocês e não é bem por aí. Enfim, muita informação de mercado para vocês, então você já sabe, eu sei que o ano acabou, você tá bravo, não vai terminar o ano bem, logicamente, mas tá começando mais um vídeo nosso. Deixa aquele like maroto, por gentileza. E esse vídeo aqui pode te trazer novas informações de mercado. Você pode ficar informado aí das saídas e possíveis chegadas do Palmeiras também. Por que não? Fechado? Você que não nos conhece, fica aí até o final do vídeo. Não deixa like por pena não, viu? Fica até o final. Se você curtir, aí sim você deixa o teu like e se inscreve. Eu sou Bruno Ramos. Esse cara aqui do meu lado é o Erlan Dias e nós dois trazemos para vocês aqui muita resenha e informação sobre Verdão quase todo santo dia. Fechado, meus amigos? Então vamos começar já com os dois pés no peito. Lista de reforços e lista de vendas do Palmeiras para 2026. O ano não terminou, né? Palmeiras com cabeça em 2026, fechou agora o último jogo da temporada contra o Ceará, mas o planejamento já está rolando nos bastidores e hoje a conta interna do Palmeiras é mais ou menos assim, ó. O clube está trabalhando com a possibilidade de até 5 contratações para a próxima temporada e não é aquele pacotão de reforços aleatórios, né? São focado aí em algumas frentes, por exemplo, um zagueiro, o Palmeiras está de olho em um zagueiro, um primeiro volante, importantíssimo, o Palmeiras se perdeu ali na questão do primeiro volante, né? O time caiu muito, e reforço para o setor ofensivo, que é jogador para chegar e já brigar por vaga, não é só para compor grupo. Então, a comissão do Abel, ela enxerga aí que a base do time ela já foi montada, reformulação de 2025, e não é para recomeçar do zero, é para mexer em ponto específico, para ajustar esta, para o Palmeiras colocar um ou outro cara mais cascudo em posição chave. Só que tem um detalhe aqui que pesa. Boa parte dessas negociações só vão andar se tiver saída de alguns jogadores do elenco atual. Então, sim, o torcedor aí pode se preparar para ver jovem da base indo embora, para financiar a chegada de algum outro reforço. Isso conversa direto com o orçamento aprovado pelo COF para 2026. O Palmeiras prevê algo em torno aí de 384 milhões só em venda de jogadores. E grande parte disso passa aí por alguns nomes, como o Riquelme, o Benedetti e até mesmo o próprio Alan, que foi destaque do Palmeiras nessa temporada passada. Todos que estão muito valorizados aí, que estão entrando e jogando, mais o Benedetti e o Alan, né? O Riquelme pouco. E na zaga, nós comentamos para vocês que o nome agrada bastante o Palmeiras, é o Vitão, foi formado na base do Palmeiras, está no Internacional, que se salvou, Palmeiras inclusive que salvou o Internacional, inimigo da resenha, o Palmeiras. E a ideia seria repatriar um cara que já conhece o clube, já está pronto para jogar e encaixa ali no perfil de zagueiro que o Abel gosta, bom de bola aérea, agressivo e sabe sair jogando também. Então, em resumo para vocês aqui, ó, pelo menos dessa nossa primeira notícia, o Palmeiras trabalha com até 5 contratações, prioridade, zagueiro, inclusive já tem uma opção de zagueiro que a gente vai falar no fim do vídeo aqui para você conhecer, um volante e mais um reforço para o ataque. E aí, reforço depende, obviamente, da venda dos jovens para bater a meta de quase 400 milhões em vendas. E o Vitão também é um dos nomes fortes para essa zaga e tem outro que a gente vai falar na sequência. Você acha mesmo, Arlan, que pode dar certo essa estratégia do Palmeiras agora? Lembrando que depende da revenda aí, né? Precisa fazer caixa, né? Até para financiar os novos reforços. Mas seriam coisas pontuais, né? Acho que esse que é o caminho, né? E é curioso que os dois nomes que a gente já falou agora, mais um é mais especulação, o outro a gente já viu que pode acontecer, que é o próprio Vitão, mas a gente falou do John Arias também. Os dois nomes também circularam no Flamengo aí pela imprensa, né? Então, meio que os dois times estão brigando até por isso agora, né? Até as contratações. Então, porque acontece muito disso, né? O cara vem aqui pro Palmeiras, o cara é bagre, isso, aquilo, aí você vai ver, sempre tem uma notícia que o Flamengo poderia ter contratado também. Então, os dois também estão disputando alguns, é que o Flamengo esse ano aqui acabou acertando mais, né? Mas acho que o caminho é esse. Eu queria muito, eu não sei se o John Arias pode vir de fato, né? Porque a gente viu ainda que tem alguma resistência, ele também, aquele lance do cara querer tentar, né, mais uma vez, a gente já viu como que tá a temporada do Overhampton e tal, porque eu queria muito um camisa 10, assim, não que a gente não tenha, né, Len, que a gente tem
por exemplo, o Maurício e o Veiga, mas o Maurício caiu muito e o Veiga, não sei, né? Eu acho que não sei se pode render ainda, mas eu queria aquele camisa 10 que realmente chama o jogo, como é o próprio Arrascaeta, né? No Flamengo, como é o Matheus Pereira no Cruzeiro, eu acho que falta isso às vezes, né? O cara que chama o jogo tanto na questão da armação, que o Palmeiras às vezes realmente tem esse lance da ligação direta, quanto de parar o jogo mesmo, quando tipo tá dando tudo errado, parar a bola num cara que sabe. Então, eu queria que o Palmeiras fosse atrás disso, mas no ataque, na questão ofensiva, que fala de às vezes de pontas e tal, que a gente tem ali hoje, que jogou hoje, especialmente o Sousa e o Facundo, que não vingou tanto. Eu acho que o Facundo até melhorzinho, assim, porque fez alguns gols importantes, fez gol. O Abel, no começo, deu muita confiança, né? Mas também teve uma queda aí. Mas o Sousa, a impressão que dá é que não foi mesmo, né? A não ser que ano que vem o cara volte aí com o futebol 2.0, mas a impressão que dá é que não vingou. Então acho que seria legal. E é isso, tipo, chegar a caras que se bobear viram titulares, né? Fazer sombra mesmo, fazer sombra para os caras que jogam, para ter essa disputa no elenco, que é o que acontece hoje no próprio Flamengo, né? Você vê na final da Libertadores aí, Samuel Lino foi titular, aí tava mal no jogo, tava dando graças a Deus, tá muito mal, e de repente entra o Everton Cebolinha, que pra mim entrou bem pra caramba. Então, assim, o cara que sobe o nível, né? Então, o Palmeiras hoje não. Até que conseguiu manter o nível, assim, no elenco, mas não do cara que chega e, pô, esse cara vai entrar aqui e lascou tudo, né? O Palmeiras hoje não tem isso. Senhores, o que vocês pensam a respeito aí? Deixa nos comentários a respeito desse possível pacotão de reforços do Palmeiras aí que pode chegar para 2026. Lembrando também que se uns chegam, outros devem sair, mas é o Palmeiras já estudando, já fazendo o seu planejamento para 2026. Vamos falar da nossa segunda notícia, que é o Cebolinha. Tá no radar. O Palmeiras tem interesse em Cebolinha, mas o Flamengo já deixou claro aí que só deve negociar o jogador por 10 milhões de euros, né? Falar de um nome grande agora, o Cebolinha é um nome grande, né? O Flamengo topa negociar o Cebolinha, não só com o Palmeiras, mas tem outros times interessados, mas tem uma condição, ele só sai por pelo menos 10 milhões de euros, algo perto de 63 milhões de reais, perto do que o Palmeiras pagou no Maurício, se tratando da cotação de hoje. E não é qualquer parcelinha não, viu? Ou é à vista, ou com alguma garantia muito forte aí para o Flamengo topar o negócio. E aqui o cenário do Cebolinha. Tem 29 anos, já viveu altos e baixos no Flamengo, já deixou claro que está aberto a ouvir propostas, inclusive tem uma pendência para o Grêmio, né, que é o ex-clube dele, tem mercado tanto no Brasil quanto fora, e aí o Flamengo já está ouvindo aí sondagens de Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro e São Paulo. Todo mundo já olhou, conversou, sondou e recuou quando ouviu o preço. Porque para o mercado brasileiro, 10 milhões de euros à vista, nenhuma dessas equipes aqui que eu citei, talvez o Cruzeiro, hoje um pouquinho melhor, né, consiga pagar isso aí. Mas é um valor que assusta praticamente todo mundo, se tratando de valor à vista. E na Europa, o Besiktas hoje também é um dos principais concorrentes. Ele que acompanha o Cebolinha desde a época do Benfica, voltou à carga agora e pode trabalhar ali com uma proposta de 8 a 9 milhões de euros, ainda abaixo do que o Flamengo quer. E do outro lado, o Palmeiras, né? A comissão técnica gosta do Cebolinha porque ele entrega ali versatilidade. Ele pode jogar na esquerda, ele pode jogar na direita e, dependendo do esquema, ele joga até centralizado. Ele pode atacar o espaço por dentro e, inclusive, tem a experiência aqui de Grêmio, Benfica, Seleção Brasileira, que é exatamente aí o tipo de perfil que o Palmeiras busca, né? O Cebolinha parece que não, mas já jogou muito jogo grande pelo Flamengo, então ali já tem basicamente um pouco de perfil que o Palmeiras busca para 2026. E tem mais fatores aí empurrando o Flamengo para negociar. Por quê? O contrato do Cebolinha vai até o fim de 26. Então o Cebolinha ele entra no seu último ano de contrato. Então o tempo de revenda está acabando. Se ele ainda tiver no elenco em 1º de janeiro de 2026, o Flamengo precisa pagar mais de 1,5 milhões de euros ao Benfica por causa de uma cláusula no contrato. Então, o Flamengo quer vender logo, o Cebolinha olha com carinho para a Europa e o Palmeiras surge como uma opção forte aí, mas precisa se decidir se entra mesmo numa operação dessa, porque não é uma operação barata. Mas dá para se dizer que para um jogador pronto, pelo menos 10 milhões de euros é uma operação padrão, né? Mas a gente está falando aqui de 10 milhões de euros para um jogador de 29 anos. E aqui vai o meu questionamento a todos vocês, inclusive você, Erlan Dias. Cebolinha resolve o problema do Palmeiras hoje? Você acha que o Cebolinha eleva o nível,
Agrega alguma coisa? O que você pensa a respeito? E os amigos que estão nos ouvindo? Gosto muito dele, né? Inclusive, já foi responsável por uma eliminação nossa em Libertadores em 19, né? Eu queria muito que ele. Eu queria muito que ele. Quando ele voltou pro Flamengo, eu tava esperando muito que o Palmeiras fosse atrás, né? Porque ele tinha. Ele tava. Inclusive, ele chegou a pegar a seleção também, né? Uma época assim. Mas eu gosto pra caramba dele, assim. Eu não sei. Igual, a questão da idade hoje. Mudou um pouco, né? Eu chegava a 29 anos um tempo atrás, aí o cara tava indo pro fim de carreira quase, dependendo. Hoje o cara ainda tem bastante coisa para fazer, dependendo se o cara se cuida, até pela questão da estrutura, no caso do próprio Flamengo, no caso do Palmeiras. Eu gosto, eu acho que ele é um cara que eleva o nível. Eu não sei se ele é, sei lá, o que foi o Dudu, por exemplo, né? Falando da posição, né? Não é igual o Dudu, que a gente chegou até depender do Dudu uma época, que a gente sabia como funcionar, que se o Dudu não jogasse, o time não jogava, mas eu acho que é um cara bem interessante, é um cara experiente, que daí vai na linha que a gente falou. E eu acho que é legal um cara como o Cebolinha, e aí pode ser ele ou outro, porque hoje não é que a gente tá montando um elenco e precisa, né, trabalhar todas as situações. A gente já tem esse elenco, a gente já tem um elenco jovem, já tem um elenco bom tecnicamente, agora é realmente trazer esses caras, né? Tipo, é só complementar a parada. É diferente de se você não tivesse. Você teria que trazer um cara mais jovem, ou o Cebolinha, e se olhar o preço, aí provavelmente você traria o mais jovem, porque você poderia ter retorno. Eu acho que hoje o Palmeiras, quer dizer, eu sei que precisa manter o nível assim, mas a gente tem a base para vender, a gente tem muito jogador jovem, e muito provavelmente num futuro breve, o Vitor Roque deve ser vendido também, provavelmente vai dar uma grana boa. Então acho que dá para olhar com carinho, sim. É pesado, né? Porque é à vista. Né? Acho que se fosse. É igual aquele áudio, né? R$ 1.000 eu não dou à vista, mas parcela para mim. Em 10 e 100 a gente conversa, né? É igual o cara quando vai vender o negócio pra você, ele não pergunta quanto é, né? Fui reformar a cozinha aqui de casa aqui, o cara falou o preço, perguntei pra ele, falei, não, mas quanto que é? Ele falou, meu amigo, não é quanto que é quanto você aguenta pagar por mês. Ele Exatamente. chegou em mim e falou assim, ele chegou em mim no maior lobo de Wall Street, cara, chegou em mim e falou assim, não, não interessa quanto custa a cozinha, eu quero saber quanto que você consegue pagar por mês. Enfim, se O cara tratando tá de no ramo Cebolinha, errado, né? Era pro o cara tá cara na tá no ramo bolsa. errado. Exatamente, pô, um vendedor nato. Mas, ó, se tratando de Cebolinha, até lembrar que a galera dá uma memória inconveniente, né? Ele simplesmente acabou com o jogo na final da Libertadores quando ele entra, né? Ele furou a bola, ele não deixou A o Palmeiras caneta no respirar, André, velho. ele deu uma caneta no Andréas, ele casou com a Mônica, ele fez tudo nesse jogo. Ele fez tudo, basicamente tudo. E ele quase fez um gol de falta também. O grande problema do Cebolinha é que ele é meio de vidro no Flamengo, né? Ele teve muita lesão, teve muita lesão, isso atrapalhou ele pra caramba, mas ele sempre foi um bom jogador, sempre foi um bom jogador. O problema dele, pra mim, na minha opinião, é que ele lesiona fácil. E aí o Flamengo começou a buscar outras contratações para a posição dele. E aí ele não gostou, né? Basicamente ele não gostou, tal, que jogador que gosta de ser preterido, mas ele machuca e fica 2 meses fora. Eu pensaria muito por causa da condição física do jogador, mas tratando de qualidade, pô, o cara tem muita qualidade, né? Ele tem muita qualidade, ele joga muita bola, e aí depois você pode olhar outras opções no mercado aí. Aí é lógico, eu acho que não venderia. Esses caras não seriam vendidos de maneira barata, né? Se você olhar até a lista aqui de caras que podem jogar nessa posição dele, o Paulinho faz a ponta esquerda, o próprio Ramon Sousa aqui que está bem cotado lá no Transfermarkt, se você olhar, tem também um pontinho esquerdo chamado Benjamin Domingues, joga muita bola, joga no Bolonha. Aqui tem caras que obviamente não seriam vendidos, como o Eric Pulga do Bahia, mas aí é um nível totalmente diferente, né, que eu digo só em termos de contação, mas a grande questão do Cebolinha, cara, é a questão da física, né? A questão da lesão. Eu acho que se tratando de qualidade, eu gostaria, sim. Se o cara falar, se o cara estiver bem na avaliação, o cara estiver bem fisicamente, eu creio que eu toparia, sim, viu? Enfim, o que você. Vai lá. Complementar isso, acho que o Palmeiras pode olhar um pouquinho, não comprar jogador bichado, mas assim. O Flamengo com a Arrascaeta. O Flamengo não deixa o Arrascaeta jogar todos os jogos, né? Você pega no Carioca, ele mais joga, eles jogam muito com a base e tal. No Brasileiro, você vê que eles fazem uma dosagem muito boa, assim, um controle de carga, né? Que falado. Na data FIFA agora, que teve o jogo contra o Fluminense, ele volta, e era um jogo decisivo, e mesmo assim os caras não colocou ele para jogar, né? Para poder pensar na final da Libertadores.
contra o Fluminense. Enfim, um jogo aí que era antes da final da Libertadores. Ele poderia jogar para ajudar o time, os caras, não. A gente se vira aqui com o que tem, você tá preservado para final. Isso é um pouquinho por causa da condição dele. Mas o Palmeiras, tipo, pode se dar o luxo de ter alguns jogadores assim, sabe? O Jorginho, meio que isso também, né? O Jorginho, ele teve uma lesão, ele foi voltando aos poucos, na hora que ele tava 100%, ele voltou a jogar mesmo. E por quê? Porque os caras têm elenco, porque se eles não tivessem, talvez ele teria jogado meio que no sacrifício. Acho que tem um exemplo aqui que é o Garro, né? O Garro, ele jogou no sacrifício no começo do ano paulista, para os caras ganhar, e depois ficou o ano inteiro sem conseguir jogar bola, porque precisava dele. O Palmeiras hoje talvez se dê ao luxo de contratar um cara um pouquinho mais velho, um pouquinho com essa questão física, mas podendo escolher o jogo que o cara joga, né? Mas aí, daí é trabalho dos caras ali que tá ali, né? Dos profissionais ali. Exato, tem um moleque bom pra esquerda, chama Kevin, joga lá no Fulham, 30 milhões de euros. Vai lá buscar ele lá, 30 milhões de euros só. É isso, né, meus amigos? E vamos para a nossa próxima notícia aqui, ó. Não sei se você conhece esse cara, Julian Mijan. Não é de Mijan de Mijão, não, viu? É Milan. É Milan, é Julian Milan. Mas como é espanhol, você tem que falar Mijan. Então, ó, Julian Mijan. O que se comenta, né? Pelo menos os jornalistas aí uruguaios comentam que Julian Mijan está perto do Palmeiras. A gente foi averiguar isso aqui, inclusive, que é um setorista do Nacional, né? Inclusive, que chama Tá no Bolso, né? Que é o nome dele. Para quem não sabe, bolso não é de bolso, não. É bolso do. É como são conhecidos os torcedores do Nacional, né? São conhecidos como bolsos. Então, o Tânio Artiguista, que é um setorista do Nacional, trouxe a informação que Julian Mijan vai ser comprado pelo Palmeiras por 8 milhões de dólares e as negociações estão por detalhes. E, obviamente, nós fomos averiguar isso aí, fomos checar essas informações para ver se isso procede. E é o seguinte, é um bastidor aqui para vocês, né? Julian Mijan, depois a gente vai trazer as informações deles aqui para vocês. Nos últimos dias começou essa corrente clássica da janela. Palmeiras perto do Julian, River Plate disputa com Palmeiras, oferta chegando do Brasil, mas isso não foi aqui no nosso território nacional, isso figurou ali muito em Argentina, Uruguai, oferta chegando do Brasil, teve todas essas coisas figurando fora do Brasil. Só que o vice-presidente do Nacional, Flávio Perkman, ele deu uma entrevista para o Polideportivo do Uruguai e ele foi bem direto. Não chegou nenhuma proposta do Palmeiras, mas houve sondagem do Palmeiras por Julian Mijan do Nacional do Uruguai. O que existe hoje é o seguinte cenário. O Julian, ele é destaque do Nacional e naturalmente ele entrou no radar aí de diversos clubes. Ele tem veículos da América do Sul que já estão começando a falar de sondagens de brasileiros e argentinos, mas oficialmente nenhuma oferta foi apresentada até agora. Então o Nacional trata esse assunto aí com tranquilidade e fala em público o que pede no privado, né? Ele só senta para negociar se aparecer uma proposta compatível com a importância técnica e financeira do Julian para o time. E até lá, o plano é manter ele, né? Manter como peça central do projeto de 2026. Lembrando, Julian é colombiano, tem 27 anos e é zagueiro. Ele veio do Independente Santa Fé, depois do Inter Palmira e aí foi para o Nacional. Jogou no Patriotas, mas é um zagueiro ali de 27 anos. Você pode procurar depois as atuações dele contra o próprio Peñarol, que ele jogou muita bola, muita bola. E do lado aqui do Palmeiras, a leitura é: o clube está ativo no mercado, principalmente ali para meio campo, né, para estar tratando de camisa 5, mas trabalha aí com prioridades bem definidas, como nós trouxemos para vocês no começo do vídeo. Zagueiro, volante e atacante. E só avança para proposta, né, quando tem uma convicção muito bem certa no alvo, que é o caso é o Julian, né, que é bem avaliado, mas não está hoje na linha de frente das negociações do Palmeiras. Então, um resumo para vocês aqui, ó. O Julian, ele entrou no radar, né, do Palmeiras, está no radar do Palmeiras, mas o Nacional desmentiu que houve proposta tanto de Palmeiras quanto de River. E aí o Palmeiras segue mapeando o mercado, mas por enquanto tem um princípio de novela entre Julian Mijan e Palmeiras. É muito mais barulho, né? Muito mais uma especulação hoje do que um movimento real do Palmeiras. Mas depois vocês podem digitar no Google aí e ver os lances dele, né? Olhar o transfer market do rapaz. Tem uma partida dele, inclusive, Nacional e Peñarol, do dia 30 de novembro de 2025. Vocês conseguem olhar isso aí.
ele coloca os caras do Peñarol no bolso, tá? No bolso. Então é um negócio assustador de ver. Depois vocês assistam os melhores momentos aí. E já me antecipando aqui, né? Não conheço muito sobre o Julian, quase nada sobre o Julian, mas difícil um zagueiro argentino e uruguai ser ruim, né? Principalmente o Uruguai. Ele é colombiano, né? No caso. Aqui, jogando na Liga Uruguaia, é difícil pegar um zagueiro ruim mesmo, né? Quando no Brasil você busca, é difícil você errar, né? Que tem geralmente é um campeonato de muita força, né? É realmente isso, eu também não conheço, não conhecia até então, mas talvez o principal, ou seja, um dos principais times do Uruguai, e já uma idade um pouquinho aí, já por 27 anos, né? Já tá falando de um cara já que tem uma certa rodagem e tal, mas é avaliar mesmo, né, cara? Conforme foi surgindo aí, eu fui ver os comentários dos torcedores do Nacional e muita gente elogiando. A torcida de lá gosta bastante. Eu sempre disse isso, acho que toda janela eu falo isso. Quando alguém é contratado, a gente vai ver os comentários assim, acho que representa muito bem, porque o torcedor acho que o melhor termômetro, né? Porque é quem acompanha todo o jogo, vai acompanhar contra o Peñarol, que é um jogo importante, que é um clássico, vai acompanhar outros jogos menos importantes e ver se o cara mantém a regularidade. Mas o que eu li ali dos torcedores do Nacional é bem positivo. E aí tem que ver se... Acredito, por estar circulando, a comissão já deve, né, ter aprovado, que geralmente o Palmeiras só vai atrás quando a comissão aprova, né? Cometeu alguns erros aí a comissão também, o pessoal tava falando muito por exemplo, do Mikael, Emiliano Martinez, né? Pô, falar, o Abel não quer mais, não agradou, mas tipo, foi exatamente ele que indicou. Mas faz parte do jogo, né? Erros e acertos, mas tem que começar a errar um pouquinho menos. E aí vamos tentar confiar no scout aí mais uma vez, né? Senhores, o que vocês pensam a respeito? Alguém conhece aí Julian Mijan do Nacional, zagueiro colombiano que o Palmeiras sondou aí, falaram que estava muito perto de fechar, nós não tínhamos essa informação e fomos averiguar, e de fato o vice-presidente do Nacional informou que houve sondagem, tá? Flávio Perkman disse que houve sondagem, mas não chegou nenhuma proposta do Palmeiras e nem do River Plate, que supostamente aí estão dizendo que briga pelo jogador. Deixa nos comentários aí o que você pensa dessas notícias do Palmeiras. Nós trouxemos para vocês aí pacotão de tanto de saída quanto de chegada, né? Que pode acontecer no fim do ano, um novo planejamento para 2026, um ajuste, né? No planejamento para 26. Cebolinha, o Flamengo topando negociar o Cebolinha, mas coloca condições duras aí na mesa. E resta saber se o Palmeiras, né, toparia contar com o jogador diante de todo o cenário, aí, diante de todo o contexto que se apresenta. E, por fim, Julian Mijan, zagueiro do Nacional do Uruguai, também foi sondado pelo Palmeiras. Deixa aí nos comentários, se tratando até de Cebolinha e Julian, tem alguma outra opção que você escolheria no mercado, Orla? Tem algum outro ponto esquerdo ou algum zagueiro que você fala, cara, esse aqui acho que eu iria. Eu já vou dar real. No Cebolinha eu precisaria pensar um pouquinho. Mas no caso do zagueiro, eu iria naquele Sosa do Racing. Muito bom de bola também esse rapaz, hein? O que esse cara jogou a semifinal da Libertadores contra o Flamengo, machucado, inclusive, né? Ele joga machucado ali no primeiro jogo, se eu não me engano. O cara jogou um absurdo de bola. Jogou demais, cara. Tem aquela imagem dele com a máscara, né? No rosto ali, tá, depois de sofrer uma pancada. Mas é realmente complicado, assim, porque os caras que eu gosto geralmente no futebol brasileiro hoje, ou tá no Cruzeiro, ou tá no Flamengo. Aí fica difícil tirar, né? Então a gente tem que meio que contar mesmo de buscar algum jogador aí no futebol sul-americano, que o Palmeiras começou a explorar um pouquinho mais nos últimos anos, porque a gente tá cheio de gringo. O meu espanhol, meu listening de espanhol melhorou muito, porque antes eu não entendia nada de espanhol, hoje a gente tem tanto jogador gringo que eu já tô entendendo bem. Então tem que ficar meio que na esperança disso, né? De buscar alguém assim. Mas pro ataque é curioso. Realmente, se olhar ponta acessível, é muito difícil hoje em dia. E é curioso que o Brasil produz muito ponta, né? Só que já sai cedo para a Europa, assim. O Cebolinha também, né? Saiu e voltou. Eu acho que o Cebolinha, uns anos atrás, seria o reforço ideal. Hoje realmente isso, é de pensar, será que vai ou não por essa questão física, né? É isso, meus amigos. O que você pensa a respeito? Deixa aí nos comentários. Estou muito curioso para saber sua opinião. O mercado promete, né? E já se preparem porque vai ter especulação de cima para baixo. Ah, fulano sai, fulano chega. E não quer dizer que o Palmeiras está atrás. Como é que os caras falam nos comentários? Se vazou, não vem.
Gente, coisa mais comum do mercado do futebol. É sondar e perguntar quanto que é, né? Eu tô tentando trocar de carro agora. O que eu mais faço é ir olhar para perguntar quanto que tá os carros. Vou levar? Na maioria das vezes eu não levo, né, Orc? Você chega na concessionária, segundo apurei, esse carro tá X. Exatamente. Segundo apurei, né? Segundo fontes. É isso, meus amigos. Deixa nos comentários aí o que você pensa a respeito. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente. Valeu? Um abração pra vocês. Tamo junto.